Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Caríssimos irmãos, irmãs que estão aqui, os que nos acompanham pela Rede Vida de Televisão, seja na TV, na internet. Hoje nós nos deparamos na primeira leitura com as duas grandes figuras do Antigo Testamento, Elias e Eliseu. Mas é interessante porque a primeira leitura, que é de Eclesiástico, que é um elogio a estes dois profetas, diz que Elias surgiu como um fogo. E a imagem do fogo é muito forte, porque ele foi arrebatado, como diz a própria leitura, e a gente ouviu também isso, ele foi arrebatado num turbilhão de fogo, com um carro de cavalos também de fogo. E a imagem do fogo é muito forte, porque o fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica, porque tem coisas que a gente purifica simplesmente com a água, a gente limpa com a água, mas tem coisas que tem que queimar. A purificação é mais intensa, mais profunda, por isso a imagem do fogo, que é a imagem própria do Divino Espírito Santo. Por isso que quando a gente reza aquela oração clássica do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Uma das obras clássicas de São João da Cruz, das suas 4 principais obras, sobre que ele fala exatamente sobre o Divino Espírito Santo, aquele matrimônio espiritual da alma com Deus, que é o Espírito que realiza, chama-se exatamente esta obra, chama viva de amor, chama de fogo, sempre a imagem do fogo. Elias é um homem de fogo, Eliseu se tornou ainda homem de fogo porque pediu porção redobrada do Espírito. O Espírito Santo é que acende o fogo. Ele em Pentecostes veio como? Em línguas de fogo. Sempre a imagem do fogo. Porque, de fato, o fogo é a própria representação do amor. E do amor apaixonado, daquele amor capaz de fazer loucuras, daquele amor que viaja léguas, que é capaz de morrer pelo amado. Um amor assim, um amor intenso, um amor assim é de fogo. E o que falta em nós é este fogo. Porque às vezes nós vamos chegando naquele momento que a gente vai esfriando, ficando morno, e já não está mais quente. E que o Apocalipse São João disse, não és quente, se és morno, não és quente nem frio, então te vomitarei. É necessário que tenhamos fogo. O fogo do Espírito Santo, o fogo do amor de Deus. Foi um fogo assim que levou nosso Senhor Jesus Cristo a morrer por nós na cruz. A nós que ainda éramos pecadores, como ouvíamos no domingo. Foi um fogo assim que fez com que na última ceia ele instituísse a Eucaristia por amor de nós. Um amor ardente, um amor inflamado, que fez com que ele permanecesse vivo no Santíssimo Sacramento para ser nosso alimento. Sempre um amor que é fogo. Tanto que a leitura também fala a mesma coisa. Vai um fogo caminhando à sua frente. Desculpe o salmo. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. As montanhas se derretem como cera. Sempre a imagem do fogo. Tanto na leitura quanto no salmo de hoje. E quando chegamos no Evangelho, nós temos Jesus ensinando o Pai Nosso, dentro do Sermão da Montanha. E é interessante porque Jesus fala que nós não devemos usar muitas palavras na oração, nós usamos como os pagãos o fazem, que eles pensam que serão ouvidos na força de muitas palavras. Aí Jesus ensina o Pai Nosso. Mas é interessante porque entre uma coisa e outra, Jesus fala assim, não sejais como os pagãos, pois vosso Pai sabe o que precisais muito antes que o peçais. Peraí, se o Pai sabe, então para que eu preciso pedir? Então não precisa falar nada, Ele sabe. Mas o Senhor quer nos ouvir, Ele quer nos escutar. Até porque Ele é Pai, Jesus ensina que Deus é Pai. O Pai dele é o Pai Nosso. E o Pai gosta de escutar seus filhos. Mesmo que os filhos não tenham muita coisa para dizer, nem que o filho tenha para dizer não é tão importante, mas é o gosto de escutar o filho. É o gosto de estar com o filho pequeno, falando. Chegou até a hora que o pai diz, tá bom, chega, basta. Mas, na verdade, é o gosto de escutar o filho, o pai. Mas aqui Jesus ensina uma oração específica, que é o Pai Nosso, que bem conhecemos. Porque há um Deus que é fogo. Um Deus que nos envia seu Espírito Santo como fogo. Um Deus, para chegar a este coração, hoje celebrando o coração eucarístico de Jesus, para chegar no coração de Deus, só com palavras de fogo.
Por isso que o Senhor ensina o Pai Nosso. Porque não são muitas palavras, são as palavras mais certas, as mais adequadas, aquelas que chegam ao coração de Deus. Porque o Pai Nosso não é só a mais perfeita oração, mas é o modelo para toda oração. A oração do Pai Nosso não começa pedindo, começa louvando. Pai Nosso que estais no céu. Olha que bonito. A gente começa adorando Deus que está lá no alto, que é Pai. Para depois começar os pedidos. E os pedidos não são primeiro os pedidos materiais. O pedido é sobre o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Aí eu começo a pedir o pão nosso, livrar da tentação, mas primeiro eu peço o que é de Deus. O Pai Nosso é o modelo para toda oração. Mas algo que é de fogo, que é ensinado também por nosso Senhor Jesus Cristo, é o perdão. O perdão é amor vivo, porque só quem tem um amor apaixonado por Deus aprende a perdoar o próximo também. Porque o perdão que damos ao próximo é a condição para recebermos o perdão de Deus. Assim como nós perdoamos aqui nos teus filhos. Assim, do mesmo modo que eu perdoo, eu também vou ser perdoado. Por isso a importância de pedir sempre ao Senhor que nos ensine a perdoar. Por fim, rezamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso é o pão material, é o pão que precisamos de cada dia para sobreviver nesse mundo, mas sobretudo a Eucaristia. A palavra é a Eucaristia, a missa, porque é este pão que nos alimenta. É o pão cotidiano. Por isso, nessa graça, nós temos essa graça da Rede Vida, que transmite todos os dias a Santa Missa. Para tanta gente que está doente, que não pode ir na igreja. Quando eu chego nas casas, por aí a pessoa fala, as senhorinhas que eu vou visitar, doente, fala, já participei da missa hoje. Eu estava assistindo a Rede Vida lá, conectado, e vi a missa. Eu já participei da missa. Isso é uma graça. Porque dá a possibilidade de todas as pessoas que não podem, por algum motivo, participarem da missa na igreja, para poderem participar pela TV, pela internet. Isso é uma graça, porque a pessoa escuta a palavra, comunga espiritualmente, está unido a tudo que a igreja nos dá a cada dia, o pão nosso de cada dia. Por isso, de verdade, agradecemos ao coração eucarístico de Jesus, que nos deu como dom sublime do seu coração, do seu amor, o Santíssimo Sacramento, que é esse pão nosso de cada dia que nos alimenta. Nós tivemos mulheres como a Beata Alexandrina da Costa, em Portugal, a Marta Robin na França, mas aqui no Brasil, em Minas Gerais, a Lola. E Lola, ela já falecida já há uns anos, mas ela viveu 60 anos só do Santíssimo Sacramento, como a Alexandrina, como Marta Robin, mas ela viveu mais que essas duas. Ela não comia, não bebia, não tomava remédio, não ia ao banheiro, ela só vivia da Eucaristia, para mostrar para nós quão importante é o sacramento da Eucaristia, que para nós é alimento da alma, e para essas mulheres foi também alimento do corpo. Por isso, agradecemos ao coração eucarístico de Jesus e pedimos mais uma vez, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque com esse pão a gente caminha nessa vida e chega à glória do céu. Se não for arrebatado no turbilhão de fogo como Elias, chegaremos, porque vivemos no fogo do amor de Deus, para, neste mesmo fogo do amor, adorá-lo dia e noite, por toda a eternidade, na glória do céu. Que Nossa Senhora assim nos ajude.